Olá, gente, dando continuidade ao nosso curso. Na aula de hoje nós iremos trabalhar do tipos de processamento de ração. Nós iremos ver todas as rações e como elas são processadas. Ração farelada. As perdas de nutrientes por lixiviação, elas são mais elevadas para este tipo de ração porque os componentes vitamínicos e minerais presentes na ração farelada, eles ficam mais disponíveis para o processo de lixiviação. Tá? E aí o que é que acontece? Para se reduzir as perdas tanto de vitamina quanto de minerais, é feita uma suplementação vitamínica e mineral de 3 a 5 vezes maior que os níveis recomendados para as rações granuladas. Pós-larvas e alevinos de 1 grama, eles requerem rações fareladas com partículas de tamanho menor que 0,5 milímetros. A flutuabilidade e palatabilidade desse tipo de ração. Elas são rapidamente consumidas pelos peixes. Isso faz com que eu tenha menores perdas dos nutrientes dessas rações. A densidade depende do teor de gorduras e óleos e do grau de moagem da ração. A densidade da ração depende do teor de gorduras, óleos e do grau de moagem da ração. Palatabilidade. Ela pode ser incrementada com a adição de farinhas de origem animal. Exemplos: farinha de peixe, farinha de camarão ou farinha de carne. Mas basicamente é utilizada farinha de peixe, que dá mais atração aos peixes irem consumir este tipo de ração. E a adição do premix, tanto vitamínico quanto mineral, deve ser feita após a moagem e a mistura dessas rações. Rações trituradas. São rações produzidas a partir de uma ração peletizada através de um triturador. Quando comparadas às rações trituradas, elas apresentam maior estabilidade na água e uma menor perda de nutrientes por lixiviação. Perdas na água. Esse tipo de ração é recomendado para alevinos de 1 a 20 gramas. Camarões de peso de 1 a 3 gramas devem ser alimentados com alimento desintegrado, que ele vai ter um diâmetro de que vai variar de 1 a 1,7 milímetros de diâmetro. Rações peletizadas. Esta ração, os seus ingredientes passam por um processo de aquecimento, umidade e pressão. A temperatura da mistura dos ingredientes das rações peletizadas oscila de 80 a 90 graus Celsius e a umidade que fica em torno de 16 a 18%. Após a peletização, a ração é resfriada e submetida à secagem. Esse tipo de ração reduz as perdas de nutrientes por lixiviação. Acaba proporcionando uma maior eficiência alimentar, comparadas às outras rações que nós já citamos aqui nesta aula. Isso é por quê? Porque ela tem uma melhor aceitação dos ingredientes na sua mistura e facilita, o que acaba facilitando o manuseio dessa ração. Rações peletizadas de boa qualidade, ela tem uma estabilidade na água de até 20 minutos. Estas rações elas são utilizadas na alimentação de alevinos a partir de 10 gramas. Também são utilizados como rações para camarões de engorda a partir de 3 gramas e são oferecidas de forma peletizada porque a característica das rações peletizadas é que elas afundam e devido às características que os camarões têm de ficar ao fundo, é muito melhor utilizar rações peletizadas para a sua alimentação. Não é que seja muito melhor, é que a melhor ração para se alimentar são as rações peletizadas devido aos hábitos alimentares dos camarões. Aqui nós temos uma peletizadora, ela é encontrada
em todas as empresas que trabalham com rações. Esta imagem aqui eu peguei de uma empresa que eu tive a oportunidade de visitar em Belém. E aqui são os pellets que esta pelletizadora produz. Isso aqui são pellets idênticos aos pellets utilizados em rações de camarões. Ração extrusada. O processo de fabricação da ração extrusada ele envolve alta pressão. Que essa alta pressão ela pode ser de 30 a 60 atm. E é uma pressão muito forte. Umidade e temperatura. E essa temperatura ela vai de 130 a 150 graus Celsius. E essa alta pressão aliada com a umidade e altas temperaturas faz com que eu tenha uma maior gelatinização do amido e, consequentemente, uma exposição dos ingredientes contidos no interior das células vegetais que são utilizadas como ingredientes dessas rações. E essa maior exposição dos ingredientes faz com que a ação digestiva seja favorecida. E essa ação digestiva sendo favorecida por este processo faz com que as rações que são utilizadas na alimentação dos organismos aquáticos tenham uma melhor eficiência alimentar. No entanto, o custo final dessa ração vai ser mais elevado em relação à ração pelletizada, devido aos custos envolvidos tanto no processo quanto nos ingredientes que eu irei utilizar na ração pelletizada. No entanto, este custo maior, junto ao custo de operação que eu irei ter nos processos de fabricação da ração extrusada, eles acabam no final me dando uma melhor eficiência alimentar do peixe e uma menor deterioração da qualidade da água. Isso faz com que eu tenha um aumento da minha produtividade e um melhor crescimento dos meus organismos. A estabilidade da ração extrusada na água é superior a 12 horas, diferentemente da pelletizada, que ela tem uma estabilidade menor. Isso faz com que as perdas dos meus nutrientes por lixiviação sejam menores, devido à maior estabilidade da ração extrusada. Na extrusão ocorre inibição de fatores antinutricionais. E também o processo de extrusão acaba me possibilitando o retardamento da rancificação das gorduras. Isso me possibilita uma maior digestibilidade dos óleos e menores perdas de vitaminas lipossolúveis. Isso é uma característica marcante das rações extrusadas. Aqui nós temos uma imagem de ração extrusada e aqui uma extrusadora. Essa extrusadora foi na mesma empresa que eu citei para vocês, que é a Macaru, que ela fica localizada não em Belém, mas na região metropolitana de Belém, mais precisamente no município de Ananindeua. Esta pelletizadora foi recém-instalada na empresa quando eu bati esta foto. Tamanho das partículas. Qual a importância do conhecimento do tamanho das partículas? Porque se eu estou tratando de pós-larvas, eu irei trabalhar com tamanho de partículas menores, porque senão os organismos não irão se alimentar corretamente, irão morrer de fome. Pessoa, mas isso aí é óbvio. Eu sei que é óbvio. Mas o que acontece? Eu já vi casos e que pela falta de conhecimento, tanto do técnico quanto do produtor, eles acabaram comprando rações com tamanho 2 vezes maior do que a capacidade de abertura de boca do peixe que eles estavam cultivando, e aí os peixes começaram a morrer, eles não sabiam o porquê.
Quando o problema foi identificado, ele já tinha perdido mais de 60% da sua produção. Então é interessante que a cada fase que aquele peixe se encontre, vocês tentem adotar tamanhos ideais para que ele se alimente da melhor forma possível. Ah, professor, como é que eu sei disso? Na embalagem das rações está lá o indicativo mostrando, olha, ração com comprimento de 1,4 milímetros, ideal para peixe com tamanho tal ou qualidade tal. E aí vocês conseguem associar da melhor forma possível para os organismos que vocês estão criando. O tamanho da partícula é um fator bastante importante. Um bom resultado da mistura vai me dar uma maior uniformidade das partículas. Isso vai me dar o quê? Qualidade da ração. Ou seja, o que eu estou falando aqui, o melhor tratamento na hora de eu produzir partículas homogêneas irão me dar uma ração de melhor qualidade. Quando eu tenho partículas com tamanho muito distinto, possibilita que eu faça a separação dessa ração. E essa separação, quando eu separo por tamanhos, isso irá me favorecer que eu consiga aproveite melhor os princípios nutritivos dessa ração. Armazenamento da ração. Um bom aproveitamento da ração passa por um bom armazenamento. Porque se eu fizer um armazenamento inadequado, eu irei ter perdas irrecuperáveis na qualidade da ração que podem trazer consequências ao desempenho da minha produção. É importante eu verificar a umidade e a temperatura do local onde a ração esteja armazenada. Verificar se existe incidência direta de raios solares na ração, que esses raios solares acabam prejudicando alguns componentes da minha ração. Período de armazenamento não deve ser muito longo, no máximo 90 dias. E a ração ela não pode estar acomodada diretamente ao chão, porque isso irá propiciar que a minha ração acabe sendo contaminada por algum tipo de bactéria, algum tipo de substância que acabe levando substâncias antinutricionais à minha ração. E aqui nós temos o seguinte, olha, nós temos um quadro com várias granulometrias. Nós temos a farelada, com a granulometria de 4 a 6, de 14, que isso aqui já é a fase final mesmo, aqueles peixes maiores. Aqui nós temos para os alevinos, para diversas fases de alevinos, que é de 1,7 milímetros para a levinagem. Aqui, já no final da levinagem, para o início da fase adulta, nós temos de 2 a 4 milímetros. Tá? Então, isso aqui, esta granulometria aqui, vai depender do tamanho do peixe e da média do peso que eles estejam lá. Que aí eles vão conseguir aproveitar melhor cada ração que será ofertada no sistema de cultivo. Fiquem ligados nisso, pessoal. A granulometria pode parecer óbvio, mas é uma situação que vocês devem sim prestar atenção para que vocês acabem colocando uma ração com a granulometria muito maior e isso acabe prejudicando o trabalho de vocês em campo. Tá certo? Gente, em relação a esse tópico, nossa aula fica por aqui. Eu irei colocar na plataforma Lattes algumas atividades relacionadas à aula de hoje. E eu espero que vocês, em qualquer dúvida que tenha surgido nessa aula, vocês busquem tirá-las lá na plataforma, façam a atividade e bons estudos.